Boa noite, eu sou o Iago. Eu vou estar apresentando a parte introdutória do nosso projeto Cansat. Atualmente, o nosso documento se encontra na versão 6.1 da atividade número 5. Como os integrantes do grupo, nós temos o André, o Renan, o Vinícius e eu. Durante todo o desenvolvimento do projeto, foram criadas várias versões, todas de acordo com as atividades propostas pelo professor. E atualmente, na versão atual, como foi dito anteriormente, temos a 6.1 do dia 25/6. Como introdução ao projeto, temos que a competição Cansat é uma competição internacional de estudantes que foi idealizada em 1998 e tem ocorrido em diferentes formatos desde então. Cansat é a junção das palavras can e satélite, e consiste na construção de um protótipo de um satélite que cabe em um pequeno container, como uma lata de refrigerante. O baixo custo de implementação, pouco tempo de preparação e a simplicidade do projeto comparado com outras alternativas de projetos espaciais tornaram o Cansat uma excelente oportunidade prática para os estudantes iniciarem suas atividades espaciais. Os estudantes ficam responsáveis por escolher dentre as alternativas quais as melhores para atender a missão pretendida, incluindo o desenho geral do Cansat, a integração dos componentes, a aferição do funcionamento, preparação do lançamento, a própria base de lançamento, também o lançamento e a recuperação, caso seja necessário ou desejado pelos participantes, e também o controle de custo e distribuição do trabalho entre os membros da equipe. Durante a idealização desse projeto, criou-se um estatuto que foi seguido desde a primeira prática até o final da sua revisão final nessa última versão 6.1. É bom frisar que o nosso grupo é extremamente heterogêneo e é formado por alunos com diferentes especializações e diferentes práticas em diferentes áreas, que vão desde experiências no mercado de trabalho até pesquisas acadêmicas, trazendo uma rica fonte de diversidade para todas as discussões e criação do projeto. Para a segunda parte, o escopo do projeto, foi definido um objetivo geral em conjunto da equipe, que ficou definido como a apresentação de todas as etapas presentes na competição Cansat para fins de aprendizado, simulando uma participação real na equipe na competição, porém, obviamente, realizando algumas modificações para aplicação na disciplina, como, por exemplo, a troca da banca avaliadora, que será composta pelo professor. Também para o PDR foram utilizados outros alunos nas modificações e avaliações. Para a criação do projeto, também foi definido algumas bases de definições que nortearam o grupo durante todo o desenvolvimento, sendo as principais sistema, que pode ser definido como um agrupamento de ideias ou elementos que apresentam uma grande relação entre si, formando um conjunto muito bem organizado e eficaz. Engenharia, que é a ciência que utiliza conhecimentos da matemática, física, química e outros para desenvolvimento e construções de estruturas estáticas ou dinâmicas. Engenharia de sistemas, que é a ciência na parte de engenharia que estuda, projeta e desenvolve sistemas complexos de tecnologia e sua arquitetura, tais como sistemas que podem integrar-se entre si. Engenheiro de sistemas, que é o profissional responsável por garantir a organização, integridade e excelência dos projetos e sistemas complexos na área da engenharia. Stakeholder, também traduzido como partes interessadas, que é a pessoa ou grupo de pessoas que tem interesse no sistema ou que são afetados por ele, podendo ser estes clientes ou qualquer outro tipo de parte interessada, que serão explicadas mais adiante. Milestone, ou marco histórico, que é o determinado período ou etapa de um projeto em que os resultados esperados até o momento sejam alcançados. Milestones podem ser usados como modo de separar as etapas da produção de um projeto de grande porte como forma de organização e esclarecimento dos objetivos contínuos. Necessidades, que em engenharia de sistemas podemos definir necessidades como os requisitos, sejam elas de qualquer tipo, que o sistema precisa apresentar para um bom funcionamento, ou seja, funções, objetivos, prioridades ou restrições que o sistema deve ter ou possa satisfazer contratos. Na terceira parte do projeto, temos então os stakeholders, como dito anteriormente, no qual, a partir do desenvolvimento do projeto, identificamos quais seriam as partes interessadas ou que seriam afetadas durante ou após a aplicação do projeto. Criamos então uma separação que pode ser vista na tabela de valores dos stakeholders, na tabela 01, 3.2.
no qual criamos a seguinte separação: apoiadores, que podem ser divididos entre empresas, governos locais, governo federal e universidades, e que normalmente vão estar cedendo valores monetários, consultoria, suporte técnico, disponibilidade de local e infraestrutura. Patrocinadores, que podem ser divididos como empresas, que vão ceder valores monetários. Participantes, que envolvem o professor e orientador e os competidores, que normalmente cedem tecnologias e consultoria. Investidores, também empresas, que cedem também valores monetários. E fornecedores, que também são empresas que vão fornecer equipamentos, materiais, tecnologias e softwares. Também foi criado um hub and spoke da equipe, para representar graficamente uma relação entre a equipe e os stakeholders. O Hub and Spoke é nada mais que um método de representar graficamente as relações entre o projeto a ser realizado pela equipe e os stakeholders. Também foi criado um SVN da equipe, que é outra forma gráfica de representar a relação entre os stakeholders que tem com o projeto a ser desenvolvido pela equipe. Este é dado através de uma rede de ligações e de forma mais completa, considerando os itens das tabelas de valores, que podem ser vistos na apresentação na figura 02. Dando entrada aqui na parte de conceito de operações, ou também conhecido como CONOPS, vai ser uma forma de documentar cada operação que o projeto vai precisar de uma forma lógica, mesmo objetiva. E é importante ela ser montada para conseguir permitir que a equipe que está trabalhando dentro do sistema consiga se localizar em todas as partes do desenvolvimento do sistema em questão. Sendo assim, os CONOPS eles podem ser colocados em diversas partes, de acordo com que elas sejam bem interpretadas. Pode ser um documento, parte dela, uma apresentação de slides, o que seja possível identificar as partes que vão compor o sistema, junto com as metas, os objetivos, as formas de conexão com outras partes e suas outras importâncias. Os CONOPS eles podem ser descritos de várias formas, e o que a gente acabou usando aqui no nosso projeto foi os casos de uso. Geralmente o documento vai ser formulado pela liderança do projeto, no caso, a nossa própria equipe. Ela vai ser primeiramente montada de uma forma mais abstrata, e aí ao longo do processo ela vai ser atualizada conforme as necessidades do aprofundamento em algumas especificações da montagem dos requisitos. No nosso caso, a gente também acabou atualizando os CONOPS com a geração e da seleção de conceitos mais para frente. Isso aí ele vai ser preciso para depois definir os milestones mais objetivamente. Dando início à nossa montagem dos CONOPS da competição, a gente começou a usar como base de análise o CONOPS da competição oficial, dado pelo guia da missão CANSAT, também oferecido pelo professor da disciplina, e que também está disponível no website, cansatcompetition.com. E no documento não tem uma seção específica de CONOPS. Porém, a gente acabou dando uma verificação nos passos do projeto dentro das sessões do Mission Overview e dos Environmental Tests, de uma forma um pouco mais técnica e detalhada para conseguir montar um conceito inicial dos CONOPS. E aí, logo em seguida, temos aqui os CONOPS que a equipe acabou montando, pelo que foi entendido do projeto, e as operações são as que seguem aqui, logo aqui na frente. Primeira operação seria, primeiramente, a equipe deve realizar a fabricação do container CANSAT, que tem um sistema computacional interno, com conexão sem fio a um sistema computacional em estação terrestre, e uma parte destacável, simulando um foguete. A segunda operação é o container deve ter uma fonte de energia interna para lançamento no ar. Este lançamento deve ser realizado de forma autônoma pelo CANSAT através de um comando da estação terrestre. A terceira operação é, a partir de uma certa altura, a parte destacável é removida do CANSAT de forma autônoma e ambas as partes devem ser rastreáveis pelo sistema. A quarta operação é o CANSAT deve cair em queda livre e deve ter um paraquedas, para que nenhuma estrutura interna seja danificada ou que haja um dano mínimo que não comprometa as operações computacionais do sistema do CANSAT. E, finalmente, a quinta operação é o sucesso da missão consiste em obter todos os dados telemétricos com sucesso em tempo real e na observação da integridade do CANSAT após a queda violenta. Como havia dito anteriormente, esses CONOPS eles serão atualizados mais para frente na elaboração do projeto, juntamente com a análise de requisitos e geração e seleção de conceitos. Então, dando em seguida aqui na parte dos requisitos, os requisitos, no nosso caso, serão um conjunto de tudo que o sistema deve fazer e oferecer na operação dela.
É importante ter uma lista de requisitos bem definida para que a gente consiga realizar com uma boa porção de atenção cada etapa do desenvolvimento e saber de forma clara e de objetivo tudo que pode ser esperado dentro desse sistema. Vão existir várias diversas categorias de requisitos. No nosso caso do projeto, vai ser destacados os requisitos funcionais, que vão descrever as funcionalidades ou operações do sistema, os requisitos de desempenho, que vão descrever como o sistema deve realizar determinada tarefa, os requisitos de interface, que descrevem como que o sistema deve se comunicar com os usuários ou com outros sistemas, as restrições, que também são requisitos que vão descrever as normas que o sistema deve seguir, que não são negociáveis, e entre outros requisitos que aqui a gente consegue abordar, como sendo, por exemplo, os requisitos ambientais e os requisitos de design, que já são requisitos mais secundários, que mais para frente na lista de prioridades de requisitos vamos deixar mais claro. A definição dos requisitos que nós montamos dependeram de bastante tempo e é o documento mais importante do desenvolvimento. Logo, esse consumo de tempo é justificável. Então, para desenvolver essa lista de requisitos da melhor forma possível, vai determinar o sucesso ou o fracasso do sistema. Por isso que é bem importante que a gente demande um bom tempo para montar a lista de requisitos. Assim como o nosso papel de ser um profissional em engenharia de sistemas é de garantir que esse documento seja bem adequado e que seja tudo nos conformes. Nossa primeira análise dos requisitos do CANSAT foi primeiramente começado pela leitura do guia da missão, na parte dos requirements do item 3, desse mesmo guia da missão, em que tem uma lista de diversos requisitos do sistema. Só que eles não estão bem descritos de forma clara sobre as classificações e do tipo de requisito. Olhando por esse lado, a equipe formulou então uma lista com a descrição dos requisitos do próprio guia e acabamos por pegar 65 requisitos e estão em ordem de acordo com o guia da missão, com todos os requisitos possíveis, entre eles os requisitos funcionais, requisitos de desempenho, requisitos de design, requisitos funcionais, requisitos de restrição. E uma boa observação que a gente tomou dentro da equipe foi que eles não inseriram um requisito 43. Isso será atualizado logo após a análise. Foi bem importante dar uma analisada, porque depois a gente consegue deixar a lista de requisitos de uma forma um pouco mais, uma forma bem numerada, o que não foi o caso do documento do guia da missão. Assim como pode ver, termina aqui no requisito 66, sendo que, na verdade, só temos 65 requisitos no guia da missão. E aí, a partir da lista dos requisitos, a equipe formulou uma nova lista com a classificação de cada requisito que foi dado. E aqui nós temos a lista de requisitos determinados por tipo e o número do requisito dado dentro do guia da missão. E assim como eu havia dito, vão ter requisitos secundários, como o ambiental, e vão ter requisitos primários, sendo de desempenho, o funcional, que são já várias partes já da lista de requisitos, como pode ver. Teremos também outro requisito secundário, que seria os requisitos de design, que já são bem impactáveis também. E uma outra parte que foi bem levada em conta foi as restrições, que também são uma lista bem grande de requisitos. E por último, o requisito de utilidade, que obtém 3 itens nessa parte. E aí, a partir da lista de requisitos disponíveis e a verificação de cada requisito na sua respectiva classificação, a equipe não considerou nenhum requisito como sendo inaceitável. Todos eles seguiram os conformes, atenderam os passos da missão que foram disponíveis no guia da competição do CANSAT, e nenhum deles rompe algum absurdo ou alguma coisa que possa ferir o objetivo da missão e o objetivo do sistema. Então, como a equipe também não vai realizar os testes físicos da missão e como não vai ter nenhuma simulação ambiental, não foi entendido como que novos requisitos poderiam superar o que já foram postos pela comissão organizadora da competição original, que foi, obviamente, formada por órgãos internacionais de alta competência e que já participam de uma competição desse calibre por anos e anos, e que esses requisitos estão sempre sendo atualizados e revistos. No caso do CANSAT 2021, que foi o documento original nos qual fomos baseados, já é bem claro que houve várias atualizações de acordo com o primeiro CANSAT que foi feito anos atrás. Seguindo o guia oficial da missão, a gente conseguiu montar uma nova lista de requisitos com alguns requisitos adicionais baseados nos testes ambientais para CANSATs, que foi interessante dar uma olhada, que esteve em falta na lista oficial, e aí acabamos montando mais 3 requisitos, totalizando então 68.
Os requisitos inseridos são basicamente os mesmos, como havia comentado, que não há muita alteração a se fazer. E no nosso caso, acabamos por corrigir a numeração e agora temos um requisito 43, que na verdade seria o requisito 44 e assim vai. E aí os nossos 3 requisitos finais estão logo no final da lista, esses daqui, que aí seria que o Kansat não pode conter materiais que possam ser derretidos em altas temperaturas causadas pelo lançamento. O requisito 67 é o Kansat não pode ser montado com peças e equipamentos diretamente expostos, como celulares solares, antenas, acessórios externos, revestimentos térmicos, entre outros. E, finalmente, o Kansat não pode possuir equipamentos que suportem excitação aleatória e excitação de ruído acústico transmitidas pela estação terrestre. Isso também é para evitar com que haja interferências nos sinais. E, finalmente, depois de ter a lista de requisitos completa, montamos uma hierarquia de requisitos que pode ser montada como primários, os secundários e os terciários. Os primários são, obviamente, os requisitos funcionais e de desempenho, que são o que mantém o núcleo do funcionamento do sistema. Os secundários seriam os requisitos de utilidade e as restrições, que vêm também uma determinada importância, só não acabam sendo mais importantes do que os funcionais e do desempenho. E os terciários, que foram aqueles outros requisitos que não foram muito bem implementados, ou melhor, não tem muito um caráter de importância, que são os requisitos ambientais e os de design. E aqui a gente deixa uma lista certinha para determinar quais são os requisitos que foram encaixados aqui nessa nossa hierarquia, junto com um link de acesso aos requisitos de uma maneira mais externa, caso precisar ter um acesso. Bom, vamos continuar então. Boa tarde. Meu nome é Renan, sou mais um membro desse grupo e eu vou falar sobre a geração de conceitos e a seleção de conceitos. Bom, introduzindo um pouco, após a definição dos requisitos, a geração de conceitos, então, é o passo onde são apresentadas as ideias de como a gente vai conduzir o projeto. Os conceitos, eles são definidos por capacidades criativas, geralmente por meio de diagramas, mapas e brainstorming, e deixando assim o recurso visual com foco nas conexões entre as partes importantes do sistema. A gente optou então pela técnica do brainstorming, né, que é uma técnica amplamente utilizada e que torna mais fácil de se obter informações úteis de como se utilizar o sistema, além de ter uma técnica já conhecida pelos integrantes do grupo, ainda assim então uma maior facilidade de uso e compreensão. E a partir então dessas ideias discutidas foi formulado um diagrama de processos. O OPD então, ele é um diagrama que possibilita uma representação visual da execução de um projeto, e no caso desse documento, ele vai ser bem útil para identificar com clareza os procedimentos da análise e geração dos conceitos feita pelos membros da equipe para a competição Kansat. A partir dos elementos discutidos para a geração dos conceitos, a equipe desenvolveu o conceito de que a principal característica que pode ser aproveitada da competição Kansat é o aprimoramento dos elementos existentes. Usando uma linha de raciocínio de que existem tantos patrocinadores e apoiadores do evento, existem também os investigadores, que buscam usufruir da tecnologia presente nas competições para objetivos futuros. Foi esboçado, então, um diagrama de processo, né, o OPD, para representar a reprodução dos conceitos pensados pela equipe, para que haja uma melhor interpretação e compreensão do conceito final gerado. Junto, então, ao OPD, foi definido os conceitos pensados pela equipe em uma escala de níveis importantes, sendo que no nível 0 tem a inovação de tecnologia, que busca de novos métodos para busca de resultados, com a utilização de ferramentas como receptores Wi-Fi, Arduinos ou placas de circuitos especializados. E o nível 1, que é o estudo de aprimoramento de voo, e o melhoramento de métodos de análise de voo, que faz a análise da avaliação dos voos para o uso de melhores materiais. Bom, esse daqui, então, é o OPD dos conceitos gerados. A gente usou o aplicativo Lucidchart para fazer. E aqui, então, estão os conceitos. Aqui, então, tem os requisitos técnicos derivados, onde, de acordo com a análise dos requisitos técnicos e o OPD feito pela equipe, foi feita uma nova análise da CONOPS da seção 4.3 para uma possível manutenção dos itens inscritos. Por conta do conceito gerado está de acordo com o CONOPS, não houve edição dos itens em uma abordagem mais técnica. Porém, houve um consenso de adicionar mais um item à lista,
derivativa do conceito final gerado, como forma de condizer com o que se espera dos resultados do evento e equipe. Seguindo então para a seleção de conceitos, de acordo com os conceitos gerados na seção 6 desse documento, né, na seção que eu expliquei agora há pouco, há uma nova etapa de definição e execução desses conceitos, descendo ao nível de abstração. Assim, são propostas ideias para cada conceito de referência, e após isso, a análise de cada ideia. Seguindo então, explicando um pouco sobre a matriz de Pug. A matriz de Pug ela é um método para seleção de conceitos que utiliza uma matriz de pontuação, onde é criada pela equipe de avaliação que define os critérios de pontuação versus alternativas possíveis para cada conceito. Essa matriz ela se baseia no pressuposto de que o projeto de produto deve englobar a confrontação de diversos conceitos ou concepções diferentes acerca dos mesmos, a fim de possibilitar seu desenvolvimento. Sendo assim, então, a equipe criou uma matriz de Pug para conceitos que eu falei anterior, né, que é a inovação de tecnologia, estudo de aprimoramento de voo e melhoramento de métodos de análise de voo. Para os seguintes conceitos, foram apresentadas 3 ideias iniciais para suas implementações. O uso do receptor Wi-Fi, uso de Arduino ou novas placas de circuito, uso de latas maiores, construções de estação maior ou utilização de combustível menos danoso ao meio ambiente, uso de 2 laptops, integrar um especialista estatístico na equipe ou base em um modelo antigo de Kansat. Os critérios usados para a definição dos conceitos foram os 3 requisitos adicionais criados na seção 5.3, que é o 66, 67 e 68. Após a montagem do esquema da matriz, os conceitos foram analisados de acordo com a compatibilidade entre os requisitos, resultando nas seguintes matrizes. Para a inovação, então, nos requisitos 66, 67 e 68 tem receptor Wi-Fi, Arduino e placa de circuito, e a pontuação total foi 6. Para o aprimoramento de voo, para os mesmos requisitos, nós temos latas maiores, estação maior e combustível limpo, a pontuação total foi 1. E a matriz de Pug do melhoramento de análise, onde tínhamos usar 2 laptops, integrar especialista na equipe, usar um modelo antigo como base, a pontuação total foi 4. Sendo assim, então, pela análise dessas matrizes de Pug de cada conceito, é evidente que o conceito facilmente dispensável é o conceito 2, o aprimoramento de voo, e o conceito final a ser relacionado será o conceito 1, anteriormente definido como conceito de nível 0. O conceito 3 ele teve bons resultados, mas não tanto quanto o conceito 1, que é a inovação. Seleção final do conceito. Após a realização da análise de critérios de todos os conceitos envolvidos na matriz de Pug, foi decidida a prioridade ao conceito número 1. Esse conceito foi gerado inicialmente por brainstorming, mas após análise e verificações, o melhor caminho utilizado para o direcionamento da criação desse conceito foi por APD. Aqui, então, ficou o APD de alto nível após a seleção final do conceito, utilizando o mesmo aplicativo Lucidchart. E só para lembrar que os documentos agregados ao projeto eles estão incluídos na bibliografia consultada, na seção 8, e que no momento não foram criados documentos externos, além do que já foi posto nesse relatório. Bom, sobre a geração e a seleção de conceitos é isso, e vamos seguir com o André falando sobre a revisão de design preliminar, o PDR. Vamos seguir então. Olá, eu sou André Silveira e a gente vai dar continuidade ao projeto Kansat do grupo 10. Bom, dessa vez eu tive que dar um improviso aqui, porque no outro seminário eu usei o computador emprestado de um colega e hoje eu não consegui. Mas a gente dá um jeito aqui, né, de continuar. Vamos então na seção 8, revisão de design preliminar. Essa é uma das partes finais do projeto e onde é feita uma avaliação de tudo que foi feito até agora, todas a parte dos conceitos, dos requisitos, e aqui onde tem avaliação de se dá para ir para frente com esse projeto ou se vai precisar fazer alguma alteração nos requisitos ou no próprio conceito por analisar a situação real do contexto onde o sistema está inserido. E para isso, seguindo a orientação do professor,
a gente enviou o nosso projeto do nosso sistema, com todos os conceitos que a gente gerou, que a gente selecionou e os requisitos, para o grupo 11, que foi formado por essas pessoas aqui, a Laís, Gabriel, Natanael, Nataele e Rafael. A gente enviou o nosso projeto para eles. Na verdade, a gente enviou o nosso documento completo e eles retornaram para a gente esse texto aqui. Analisamos o PDF e achamos que está muito bom. Está consistente com os requisitos estabelecidos e está tudo bem feitinho. Não encontramos nada que precise de alterações. Bom, essa resposta para a revisão do design, então, significa que a nossa ideia de design, a partir das ideias que a gente teve para a seleção e para a geração e para a seleção dos conceitos, condiz com o projeto, é possível de ser realizada e a gente pode continuar com tudo que a gente fez até agora sem precisar alterar nenhum requisito e nem nada desse tipo. Mas se uma outra avaliação tivesse sido feita, apontando alguma alteração, essa alteração teria que passar de novo por uma reunião do grupo e ser discutido como que essas alterações podiam ser feitas, de acordo com os requisitos e tudo aquilo que foi já colocado para competição dar certo, que são aqueles requisitos de máxima prioridade. Então, segundo essa resposta que a gente teve e colocando nos critérios do pacote de dados da revisão de design, eu coloquei aqui os critérios e explicando sobre o que essa resposta vai gerar daqui para frente no nosso projeto. Então, o critério 1. A visão geral do projeto preliminar atende os requisitos especificados, escolhidos na tarefa anterior, que a parte dos conceitos tem a ver com os requisitos adicionais que a gente colocou lá na parte anterior. Então, a partir dessa resposta que a gente teve, os nossos conceitos atendem os requisitos do sistema e faz sentido com o conceito de operações que foi lá no item 4. Os resultados ou identificação de negociações necessárias para apoiar o projeto preliminar. Bom, aqui até o professor tinha colocado uma observação de que não precisava ter essas negociações no nosso projeto especificamente, porque a gente não está montando o CANSAT realmente, a gente só está fazendo uma avaliação teórica da competição. Então, foi anotado aqui que não foram feitas negociações. E citado como consta nos objetivos que a gente colocou lá no começo, que o nosso objetivo não é a construção do CANSAT, mas é o aprendizado de engenharia de sistemas, analisando como seria a construção de um sistema real. Então, tem aqui essa justificativa, né? Caso fosse feita alguma negociação, seria pela UFSCar, né, diretamente, que seria a instituição apoiadora da competição, e em seguida possíveis patrocinadores, que estariam ajudando ou financeiramente ou com equipamentos necessários que a gente fosse precisar. Terceiro, resultados ou identificações de prototipagem necessária ou esforços de testes necessários para apoiar ou finalizar o projeto. Essa prototipagem, os testes, tem na parte dos requisitos certinho como devem ser feitos, e a partir dos requisitos, a gente teria que olhar o que a gente tem disponível no departamento, que a gente tem algumas placas no departamento que a gente poderia estar usando para fazer esse sistema, e os laptops dos participantes, que até é um requisito, né, da equipe ter um laptop
para a estação terrestre, onde a gente iria estar controlando todas as operações do Kansat. O orçamento. A parte do orçamento é uma parte bem interessante, bem importante, né, do projeto, só que no nosso caso, isso não seria de responsabilidade nossa especificamente, por conta da nossa situação real, que a gente está estudando numa universidade pública. Para que esse evento acontecesse na universidade, teria que ter um apoio da fundação que cuida da parte financeira da universidade e dos patrocinadores, para que não tivesse custo para os participantes, já que a gente está numa instituição pública. Então, essa parte do orçamento seria de responsabilidade da instituição que estaria apoiando o evento, mas na nossa parte de equipe, a nossa responsabilidade seria repassar tudo que a gente fosse precisar, os materiais, os equipamentos que não tivessem disponíveis, para que houvesse esse custeio, né, tanto da instituição quanto da parte dos patrocinadores. E o quinto, cronograma de desenvolvimento. O cronograma ele seria o mesmo cronograma disponibilizado pela organização da competição, que a gente vê lá no site do Kansat, tem certinho as datas e os prazos para poder submeter tudo. Então, a gente não teria como colocar um cronograma além do que foi proposto. Aí, após isso, a gente tem a parte da matriz de design, que é uma matriz de dependências que vai representar as partes do nosso sistema, a relação que uma tem com a outra. Além disso, né, não apenas na parte do sistema, mas também na parte dos stakeholders. Parte dos stakeholders. Eu achei que ia ter uma continuação, mas não tem. É só isso mesmo. E aí, seguindo o que foi passado na aula pra gente, a gente colocou em 3 partes, né? Primeiro, um sample, que é até bastante parecido com o ConOps. É o ConOps que tem a tabela. Mas enfim, teve uma tabela dos conceitos parecida com essa, só que a gente tem o quê? Tudo que a gente foi colocando depois dos conceitos. Então, por exemplo, aqui a gente escolheu um Arduino para colocar no Kansat. Podia ser alguma outra placa, podia ser alguma outra coisa, mas esse daqui é o que foi mais detalhado e mais especificado depois de toda a análise que a gente fez até agora. Então, é basicamente o que a gente tem, ligando o Kansat, né, a parte principal do container, com as relações que vão ter em de tudo isso. E essas cores aqui diferentes, tá aqui embaixo, que são a tabela de chaves. Quando não tem, então tá em branco, não tem conexão. O preto simboliza um relacionamento mecânico, o vermelho de fluxo, o azul de informação e o verde de energia. Então, aqui dá para ver a conexão do paraquedas com o container é uma conexão física, das asas também, do circuito do Arduino também, mas também tem as dependências de informação, que é o azul, e de fluxo. No caso, a gente colocou aqui na estação terrestre, porque é parte de um dos requisitos que não tenha uma conexão física. Então, tem que ser compartilhamento de dados, tem que ser sem fio. E esse sem fio, ele pode ser tanto em tempo real, como, por exemplo, usando um Bluetooth ou um sinal de Wi-Fi, ou, por exemplo, usando um cartão de memória dentro da placa e pegando os dados depois na estação terrestre. Então, por isso que não foi colocado aqui necessariamente um fluxo de informação, já que essa parte do tempo real
pode ser um requisito alterável, digamos assim, para poder obter os dados da operação. E aqui a matriz de dependência final, onde tem a conexão de tudo com tudo. Então, do container com cada uma das coisas, do paraquedas com cada uma das coisas. E esse cinza é da parte com ela própria. Então, isso não foi colocado, obviamente. E também tem a parte da simetria, porque paraquedas, por exemplo, com as asas, é a mesma coisa. Desse lado e das asas com paraquedas. Que tá. Então, esse daqui é basicamente a matriz representando deste sample, que é como se fosse um fluxograma. É basicamente um fluxograma, né? Se a gente for, mas não é apenas fluxo, são todas as dependências de todas as partes do nosso sistema. E após isso a gente tem as conclusões. E como sendo um representante do grupo, a gente considerou que o projeto desse sistema ajudou muito a gente a entender como fazer um sistema. Então, foi um desafio para a gente de se reunir toda semana para fazer as atividades. A gente também notou que essa parte de ter que fazer o relatório e ter que explicar todos os passos é uma parte muito importante, porque a gente fez passo a passo, foi incrementando o documento e a cada parte ela precisava da parte anterior. Então foi muito bom a gente poder registrar o que a gente fez de forma detalhada. Isso ajudou muito a gente a se organizar e poder entender o que a gente vai fazer. Se as nossas atividades tivessem sido feitas de uma forma desorganizada, ia ser muito mais trabalhoso a gente poder chegar em todos os resultados que a gente teve até agora. E a gente achou que essa questão da prática do relatório foi foi bem difícil assim de fazer, porque é justamente por a gente não estar fazendo o Kansat na prática, algumas coisas foram difíceis da gente entender, como, por exemplo, na parte dos requisitos. Tinha muitas coisas técnicas que a gente não sabia muito bem o que era, como que a gente ia lidar com aquilo. Mas não foi um impeditivo para a gente continuar fazendo o trabalho. Então, a gente conseguiu ver todas as partes daquele modelo em V e tudo que a gente precisava de engenharia de sistemas para saber como fazer um projeto de um sistema de forma organizada e eficiente. Então, a gente achou, a gente saiu com uma conclusão muito positiva desse trabalho. A gente aprendeu muito e a gente se sente pronto para poder fazer um sistema real a partir de tudo que a gente aprendeu aqui. Então, nessa parte das conclusões está escrito de uma forma mais assim, culta, isso que eu acabei de explicar. E algumas bibliografias que a gente usou especificamente para montar esse documento. Então, teve alguns materiais que a gente usou de aula, por exemplo, slides de aula, ou alguns livros, né, que estão na bibliografia básica da matéria, mas a gente não usou diretamente para fazer o trabalho. Então, a gente não colocou, a gente só colocou aqui o que a gente usou mesmo para fazer esse relatório. E um glossário com as abreviações que a gente usou, os termos e as ferramentas. Basicamente, nosso documento foi feito pelo aplicativo de documentos do Google Drive. Apesar de ser um template em DocX, a gente usou o Drive em vez de usar o Word da Microsoft. E o Lucidchart a gente fez para várias figuras, né, que a gente usou nesse aplicativo aqui. E é basicamente isso.